Boa noite, gente. Que dia, hein? Hoje foi um dia. Boa noite, tudo bem com vocês? Ana Rosa, seja bem-vindo, boa noite. Deus abençoe. Mais um dia, como combinado, às 10 horas, tá orando junto com vocês aí, fortalecendo não só a nossa alma, mas também o nosso espírito. Hoje quero compartilhar com vocês aqui uma palavra e tá orando, intercedendo por nossas famílias, né, por nossa casa. Estamos passando por um momento de grande luta, uma batalha muito grande. O inimigo de nossas almas tem se levantado e eu acredito que sempre há uma oportunidade. Deus sempre vê uma oportunidade no meio do caos. O mais difícil que é entender e compreender tudo o que está acontecendo ou por que está acontecendo, o melhor é aproveitar essas oportunidades para engrandecer o nome do Senhor. Então eu decidi, como eu tenho falado aqui todos os dias, esse canal aqui é um canal onde eu uso muito mais para trabalho, né, para falar sobre análise corporal, mas eu decidi ofertar esse espaço ao Senhor e tá vindo aqui fortalecer a nossa fé. Eu quero compartilhar com vocês um texto que veio ao meu coração agora à noite, agora à tarde. É um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 12. É um texto bem conhecido e eu acredito que é muito forte para os nossos dias de hoje, para aquilo que nós estamos vivendo, né, nesse tempo presente aqui. Que é um versículo onde Paulo pede para que Deus tire o espinho da carne dele, né? Onde Deus fala que ele colocou Paulo, deu algo para Paulo, deu algumas revelações, mostrou para Paulo algumas coisas que não era todo mundo que ia ver, não era todo mundo que ia conhecer. Mas Paulo, ele entendia, ele pediu para que Deus tirasse dele um espinho que Deus tinha colocado nele. Vamos ler o versículo. Vamos ler a partir do versículo 7. Capítulo 12, versículo 7, diz assim, ó: E para que eu não, depois que Deus mostrou para ele tudo, né, as revelações, e aí Deus mostrou para ele o seguinte: e para que não se exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, e ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, é quando estou forte. Glória a Deus. Esse texto me chamou muita atenção, porque nesses dias nós temos visto aí muitos homens de Deus se posicionando, muitas pessoas se levantando em clamor, em oração, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, né, pelo mundo em geral, devido a essa pandemia, né? E é interessante porque quando começou essa pandemia, como era algo muito novo, como era algo novo, que nós nunca tínhamos vivido, passado por esse momento, muitos imaginavam que isso ia durar 1 semana, 2, talvez 3. Só que a verdade
foi que esse negócio foi passando, e passou-se meses, passou um ano, e agora há rumores de que vai se acabar essa pandemia. Mas na verdade é que ninguém sabe nada, porque que vai acabar nós estamos ouvindo desde quando começou. E é interessante que eu acredito que quando Deus permitiu, porque se não é a vontade perfeita, ou se não for a vontade perfeita, por algum motivo, essa situação, no mínimo, é a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, existe um propósito para tudo. Na Bíblia fala que há um propósito para todas as coisas. Deus não permite uma desgraça, uma destruição, um problema na vida dos seus filhos só por existir. Não, vou deixar ele sofrer mesmo porque ele precisa sofrer. Não, Deus sempre permite algo, alguma aflição na nossa vida, porque alguma coisa Ele quer fazer com nós. Em algum momento Ele quer nos despertar, em algum momento Ele quer nos orientar, em algum momento Ele quer nos alertar para algo ainda maior. Então nós precisamos ter primeiro confiar nesse Deus que está no controle de tudo. O único que nunca perdeu o controle de nada, né? Desde o começo, Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Não está desesperado com nada. Ele está, muito pelo contrário, Ele está no controle mesmo. E estar no controle significa que Ele pode intervir a qualquer momento, a qualquer hora. Mas Ele vai usar toda a situação. Eu falo que Deus Ele usa até mesmo o diabo, porque o diabo não conhece também o que Ele vai fazer. E por ele não saber o que Deus vai fazer, Deus usa qualquer um. E é por isso que você vai ver que quando o próprio Pedro, quando ele falou para Deus ter misericórdia dele, né, ter misericórdia de si mesmo, Senhor, né, quando Jesus estava comentando com Pedro que ele haveria de morrer, de sofrer, passar por essas aflições, que todo mundo vai passar, que pisou nessa terra, que pisar nessa terra vai passar. E Pedro fala para ele ter misericórdia dele mesmo, né? E Jesus então vira para Pedro e fala para Satanás, que está falando na boca de Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. E ali Jesus entregou uma revelação. O diabo ele conhece as coisas dos homens. O diabo ele conhece tudo aquilo que Deus fala conosco, ele sabe. Mas aquilo que está no oculto de Deus ele não sabe. Por isso que Jesus falou para ele: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Você não conhece das coisas de Deus. Você não tem noção do que Deus vai fazer, do que Deus está fazendo. Você só conhece das coisas dos homens. E eu quero te falar, porque o que Deus tem para fazer na tua vida, tem coisas que Ele te contou. Tem coisas que Ele ainda não te contou. E aquilo que ele já te contou serve apenas para poder te despertar para um momento que você ainda não sabe, um momento que você ainda não entendeu. Fala aí, Felipe, meu amigo, sumido. Nesse momento em que Deus nos desperta para algo, né, começa a acontecer algumas situações que nos tiram do eixo, algumas situações que nos tiram da zona do conforto. É o momento onde que nós ficamos em alerta, nos posicionamos, decidimos fazer algo diferente. Alguns decidem um pouco antes, outros decidem sofrer um pouco mais, né? Tem pessoas que acordam um pouco mais cedo, tem outros que vai relutar até o final, para só no final soltar. Mas é interessante que quando isso acontece conosco, também o diabo também ele se torna conhecedor. Assim como ele falou para Pedro, na boca de Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você só cogita das coisas dos homens. Ele falou assim: diabo, você pode conhecer quando eu falo. Quando eu falo para alguém, quando eu uso alguém para falar com um filho meu na terra, você pode saber a partir daquele momento. Por isso começa uma guerra quando Deus fala com você a respeito daquilo que Ele vai fazer na tua vida.
daquilo que ele tem ainda para fazer, ou quando ele coloca algo no teu coração e você compartilha, o diabo se torna conhecedor daquilo. Mas louvado seja Deus, querido, porque Deus fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, e jamais subiu no coração do homem que Deus tem preparado para nós. Tudo aquilo que você imagina que Deus tem para fazer na tua vida e na minha ainda é pequeno perto daquilo que Deus vai te fazer. É muito pequeno. O que Deus tem para fazer é infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. A nossa grande dificuldade, querida, é entender que, primeiro, Deus está sempre no controle, mesmo quando a gente acredita que Deus não está. Segundo, entender que por mais aflição que a gente possa passar, existe um Deus que ele sabe o momento certo de intervir. Ele sabe o momento certo de entrar em ação. É difícil para a gente reconhecer, aceitar, porque no momento de angústia, nós não conseguimos enxergar nada além do que a angústia. É difícil para nós reconhecer, porque no momento de situação onde aquilo nos traz uma aflição tão grande, uma opressão tão grande, a única coisa que nós queremos é nos livrar daquela situação. E nós não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo por trás daquela situação, além daquela situação. E é muito importante porque aqui nesse texto da qual nós estamos meditando, de 2 Coríntios 12, onde Deus fala aqui sobre Paulo pedindo para que Deus tire dele o espinho, tire dele o sofrimento, tire dele aquela angústia. E aqui você vai ver a mesma situação hoje, nós como brasileiros, ou como o mundo como um todo, mas vamos trazer aqui para o Brasil, aqui para nós, e passando por uma situação tão difícil, cada lugar passando por uma situação, uma aflição. E quantas orações já não foi feita? Aqui Paulo fala que já tinha orado 3 vezes, pedido para Deus 3 vezes. Quantas vezes você já pediu para Deus? Paulo precisou pedir só 3 vezes para entender que era vontade de Deus permanecer aquele espinho ali. Paulo precisou de só 3 orações para poder compreender que a vontade de Deus era aquela para aquele momento. Porque ele confiava, ele acreditava no Senhor, ele acreditou naquele que deu a palavra para ele. E é muito importante porque quando nós entendemos que existe um Deus que está no controle de tudo, é simples de entender, mas é difícil de fazer. E aí você vai ver Paulo que fala: orei 3 vezes para o Senhor, para que ele afastasse de mim, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Será que a graça de Deus, será que a graça de Jesus tem bastado para nós? Essa é uma pergunta que eu faço para mim, essa é uma pergunta que eu faço para você. Será que a graça tem bastado para a gente? E aí ele continua falando que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. De boa vontade. Ele falou assim: não é por raiva, é de boa vontade. E aí ele continua dizendo, falou assim: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Paulo só conseguiu descansar no Senhor e se gloriar nas suas fraquezas porque ele compreendeu que era quando ele estava fraco que ele se fazia forte. Era quando ele estava fraco que o poder de Deus fazia força nele, que deixava ele forte. E é interessante que você vai ver aqui, me fez eu lembrar de que Deus sempre nos compara com a pesca, com peixes. E é como se eu e você fosse fisgado mesmo, pescando de vara, você imagina aí, e um peixe, não sei se você já pescou, ou se já assistiu algum programa de pesca, e você vai ver que quando é pescado um peixe daquele, a primeira coisa que o pescador faz é deixar o peixe levar a isca. E o peixe vai levando. A hora que dá uma paradinha, que o peixe para de brigar, o pescador vem e puxa no molinete.
Aí vem puxando. Aí o peixe começa a se bater de novo, Aí nisso que ele começa a se bater de novo, o pescador deixa, faz de conta que ele tá no comando, deixa ele se bater e deixa ele levar de novo. A hora que o peixe para de bater, ele vem puxando. E vem puxando. E vem puxando. E nisso, essa briga continua por horas. E vai para a hora que o peixe para, o pescador puxa, a hora que o peixe percebe que está saindo fora, está vindo meio fora da água, ele começa a se bater de novo e começa a afundar de novo. E a hora que ele para de puxar, o pescador torna a puxar o molinete. E essa briga vai até o peixe cansar. Sabe o que Deus está falando aqui? Que assim como o peixe que estava pesco, estava ali pescado, já estava pego no anzol, assim sou eu e você, quando nós decidimos aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ou quando nós decidimos e fazemos orações para que Deus faça cumprir a vontade dele na nossa vida, nós estamos como um peixe pescado. Ele está no controle naquele momento, porque nós demos legalidade dele estar no controle da nossa vida. E nesse momento em que ele está no controle da nossa vida, ele fala assim, então tá bom, então deixa comigo. Mas, como nós estamos pescando, e aquilo quando começa a puxar, e começa a tirar a gente da zona de conforto, começa a levar nos lugares onde a gente fica com medo, nós começamos a nos debater, nós começamos a querer achar ruim, falar, não quero não. E aí ele para, ele falou, então tá bom, então eu vou parar de puxar. E aí a gente começa a voltar de novo para aquele lugar. E aí daqui a pouquinho a gente começa de novo foi Deus, mas eu quero a tua vontade, eu quero que se cumpra a tua vontade, eu quero que cumpra o teu querer. E aí depois então Deus começa a puxar de novo. E começa trazendo um molinete. E aí daqui a pouquinho você começa a se bater de novo, porque você não está querendo sair daquele lugar. E muitas vezes nós somos assim. E nós somos assim porque nós não entendemos o que Paulo entendeu. Porque Paulo entendeu na terceira oração que ele fez, segundo o texto, em que Deus falou assim, cara, a minha graça te basta e pronto. Eu quero que você aprenda a confiar em quem eu sou para você. E eu quero que você saiba e me conheça quem você é para mim. E quando nós fazemos isso, nós vamos entender que é necessário, querido, nós sairmos sim. É necessário nós nos entregarmos para o pescador. Porque um peixe, querido, quando ele está no rio, ele pode, daqui a pouco ele vai morrer, daqui a pouco ele vai, mas não vai ter propósito muitas vezes. Mas quando nós estamos na mão do pescador, quando nós vamos para a mão de Jesus, na mão de Jesus 2 peixes alimentou mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. A diferença é que se você ficar no mar, ou se você for pescado pelo Senhor, sim, se você for pescado pelo Senhor, você vai ter que morrer. A tua vontade vai ter que morrer. O teu eu vai ter que morrer. Isso é difícil. Mas se você ficar lá dentro, você não entende que ali você está sujeito a predadores e ainda vai estar sem propósito nenhum. Mas se você permitir que Deus te use, se você permitir que Deus te leve para um lugar que vai te trazer medo a princípio, vai. A única segurança que você vai ter, a única certeza que você vai ter é a graça. A única convicção que você vai ter, eu falei, será que isso aqui é o certo? Será que é isso aqui que eu tenho que fazer mesmo? A certeza. É por isso que Paulo diz assim no final, pelo que me sinto prazer nas fraquezas. Aí Paulo começa a falar, fala assim, então eu sinto prazer então nas fraquezas, agora eu sinto prazer nas injúrias, eu me sinto prazer nas necessidades, eu me sinto prazer nas perseguições, eu me sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então estou forte. Que nesse dia Deus possa nos fortalecer. Mas que para Deus nos fortalecer, que nós possamos entender que é necessário nos estar fraco. Tem chegado um tempo onde eu tenho tido entendimento que é necessário estar fraco para o Senhor. E é difícil falar isso quando você está passando. É fácil a gente falar, reconhecer
quando as coisas vão bem. Quando as coisas vão bem é fácil. Mas quando é algo que você está vivendo, é muito difícil. Mas é necessário crer. É necessário entregar. É necessário entender aquilo que a Bíblia diz: entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Quero orar por você, quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua situação. Apresentar a tua vida, a tua causa ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, quero nesse momento reconhecer, ó Deus, primeiramente colocando a minha vida, a minha casa diante do Senhor. Assim também, ó Deus, coloca a vida de cada um que está ouvindo, assistindo a essa mensagem, da qual o Senhor colocou ao meu coração. Te pedimos, Pai, em uma só fé, em um só Espírito, para que o Senhor venha nos trazer a força que nós precisamos na nossa fraqueza. Que nesse momento, ó Deus, nós, assim como Paulo, nós queremos fazer nessa noite, nós queremos nos entregar para que a sua graça possa ser o suficiente para nós nessa noite. Pai, venha fortalecer, Senhor, cada família que está angustiada nesse momento, cada situação, ó Deus, de aflição, de angústia. Ó Deus, momento esse em que o inimigo muitas vezes aproveita para falar aos nossos ouvidos que nós não vamos dar conta, que nós não vamos conseguir, que nós somos pequenos, que nós somos falhos, mas que a tua voz no nosso interior possa ser muito mais forte. A voz que fala que nós somos filhos amados, que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdote real, que nós não somos obra do acaso. A tua palavra que vem nos trazer força nos momentos de dificuldade. A tua palavra que diz: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Que nesses dias, Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações, nos anunciar e nos trazer, ó Deus, aquilo que nós precisamos para esse momento. Venha trazer a fé, aquele que precisa de fé, a esperança, aquele que precisa de esperança, provisão aos que precisam de provisão, milagre aos que precisam de milagres. E muitos são esses, ó Deus, que estão precisando, que estão carecendo, ó Deus, da intervenção do Senhor para esse momento. Famílias, ó Deus, que estão num desespero muito grande, porque se encontra a pessoa amada no leito de UTI, ó Deus, ou porque estão passando por situações difíceis financeiramente, de não ter o que comer. De pessoas, ó Deus, que estão com situação muito difícil, talvez no casamento, talvez na criação com seus filhos, talvez nas drogas, Pai, perdido. Cada um tem a sua necessidade. Pai, vai entrando dentro de cada lar agora e vai atendendo a necessidade dos seus filhos. O Senhor conhece o mais oculto dos nossos medos, Senhor. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos. Nós queremos nos entregar, Senhor. Entregar e reconhecer que nós somos fracos. Nós somos fracos, Senhor. Que nós precisamos da tua força nesse momento. Fortaleça a tua igreja. Capacita a tua igreja. Abençoe, ó Deus, a tua igreja. Desde já eu quero te agradecer e louvar o Senhor, porque tu és fiel. Mesmo quando nós não somos fiel, o Senhor permanece fiel. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Até amanhã às 10 horas estaremos aqui, se Deus assim permitir, nos fortalecendo no Senhor, para continuar rompendo e avançando, em nome de Jesus. Deus te abençoe.